Olá, vamos conversar um pouco sobre testosterona? Sabe, ela é muito mais que um simples hormônio. É, na verdade, um pilar da nossa vitalidade. A gente vai entender juntos como otimizar ela de forma natural, quando é que a ajuda médica se torna necessária e, o mais importante, os riscos bem sérios que, infelizmente, muita gente acaba ignorando. Vamos lá. Cansaço, falta de motivação, libido lá embaixo. Soa familiar? Pois é, se alguma dessas coisas acender um alerta, saiba que isso é muito comum. Esses são justamente os sinais mais clássicos de que os níveis de testosterona podem estar pedindo um pouco de atenção. Tá, mas afinal, o que é a testosterona? Muita gente pensa que é só sobre libido, mas não, vai muito além. Pense nela como a base da nossa vitalidade. É ela que influencia diretamente como a gente se sente, nossa força física, a clareza da nossa mente e até a saúde dos ossos e do coração. Entender o papel dela é o primeiro passo para a gente se cuidar de verdade. Essa frase ela é muito poderosa e tem uma razão científica bem forte para isso. Pensa comigo, os vasos sanguíneos do pênis são bem fininhos, têm de 1 a 2 milímetros. Já os do coração são um pouco mais grossos, de 3 a 4. Então qualquer probleminha vascular vai aparecer primeiro onde? Nos vasos menores, claro. Isso funciona como um alerta, um sinal precoce, às vezes anos antes de um infarto. Ou seja, a saúde sexual é um termômetro direto da saúde do coração. Ok, antes da gente pensar em qualquer tipo de intervenção, qual é a primeira receita? A primeira prescrição? É sempre focar na base, nos fundamentos. É aqui que a gente constrói um alicerce forte e resiliente para a nossa saúde hormonal, usando as ferramentas que a gente já tem em mãos. Então vamos lá detalhando esses 3 pilares. Primeiro, exercício de resistência. Musculação, sabe? Isso manda um sinal para o corpo de que ele precisa ser forte, e isso estimula a produção hormonal. Segundo pilar, sono. E, gente, isso aqui não tem negociação. É durante aquelas horas de sono profundo que a nossa fábrica de hormônios trabalha a todo vapor. E, por fim, o terceiro, gerenciar o estresse. Porque, como a gente vai ver já já, o estresse é o inimigo número 1 da testosterona. Pensa numa gangorra. De um lado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, do perigo. Do outro, a testosterona, o hormônio da vitalidade, da abundância. Quando um sobe, o outro desce. É simples assim. Viver num estresse crônico mantém o cortisol lá no alto o tempo todo. E o resultado inevitável, a testosterona vai lá para baixo. Por isso que gerenciar o estresse não é luxo, não. É uma necessidade do nosso corpo. Agora vamos para outra ferramenta fundamental, a nutrição. O que a gente coloca no prato pode literalmente construir ou destruir nossa saúde hormonal. É importante entender que comida não é só combustível, sabe? É a matéria-prima que o corpo usa para fabricar os hormônios. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem alimentos super nutritivos que dão para o nosso corpo os tijolos para ele construir testosterona. Do outro tem açúcar, gordura trans, álcool em excesso, coisas que só geram inflamação e atrapalham, e muito, essa produção. A escolha parece bem clara, né? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa lista. O zinco, que a gente acha fácil nas ostras, nas castanhas, ele é essencial para fabricar testosterona. Já a vitamina D, que vem dos peixes gordos, dos ovos, funciona como um interruptor que liga as células hormonais. As gorduras boas do abacate são a matéria-prima direta, e os antioxidantes do espinafre, do cacau, eles protegem toda essa engrenagem celular delicada. É como um time trabalhando junto. Ok, agora vamos mudar um pouco o tom da nossa conversa. Porque a pergunta é, e quando mudar o estilo de vida simplesmente não é o suficiente? Aí a gente entra no campo da medicina. É aqui que a reposição hormonal, claro, sempre com supervisão médica rigorosa, pode ser sim uma ferramenta de tratamento válida e muito segura. Basicamente, existem 2 tipos principais de testosterona que o médico pode prescrever. A sintética, que já tem décadas de estudos e costuma ser mais em conta. E a bioidêntica, que, como o nome diz, tem a molécula idêntica à que o nosso corpo produz. Para algumas pessoas, ela pode causar menos altos e baixos. Qual é a melhor? Não existe a melhor. A escolha sempre vai depender de uma avaliação médica bem detalhada e individual. É muito importante ser transparente aqui. Mesmo com todo o cuidado médico, existem possíveis efeitos colaterais. Acne, um pouco de retenção de líquido, alterações no colesterol. Mas calma, é por isso que o acompanhamento é tão importante. Tudo isso é monitorado de pertinho, com exames regulares, para ajustar a dose e ter certeza absoluta de que os benefícios estão superando e muito qualquer risco. Isso sim é fazer medicina de forma responsável. E essa frase resume tudo.
O ponto crucial é este. O problema nunca foi a molécula de testosterona. O problema é como ela é usada. Aquela velha história, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose e, principalmente, na falta de um profissional acompanhando. E agora a gente precisa falar sobre a parte mais sombria dessa história. O uso sem prescrição, sem acompanhamento, em doses que são muito, mas muito maiores que as fisiológicas. Isso não é tratamento, isso é um atalho. E é um atalho que cobra um preço altíssimo, direto do órgão mais importante do nosso corpo, o coração. E olhem, o que a gente vai ver agora não é opinião, não é achismo, é ciência. Esse estudo e muitos outros documentam as evidências dos danos que os anabolizantes causam no sistema cardiovascular. E, sinceramente, os resultados são bem alarmantes. O primeiro grande risco. O uso de anabolizantes força a parede do coração a engrossar de um jeito doentio. Pensa assim, o músculo do coração fica tão, mas tão grosso e rígido que ele já não consegue mais bombear o sangue direito. E isso abre a porta para arritmias e, no pior dos casos, para insuficiência cardíaca. Risco número 2, uma bagunça completa no colesterol. O colesterol ruim, o LDL, simplesmente dispara, vai lá para cima. Enquanto isso, o colesterol bom, o HDL, que protege a gente, despenca. Isso cria o cenário perfeito, um prato cheio para formar placas de gordura nas artérias de forma muito acelerada. Em terceiro lugar, pressão alta. Os esteroides fazem o corpo reter muito líquido, o que força o coração a trabalhar muito mais, a bombear sangue contra uma resistência enorme. E o pior de tudo, essa pressão alta pode virar crônica. Um problema que fica, mesmo muito tempo depois de parar de usar as substâncias. Agora, vamos juntar as peças. Colesterol todo desregulado, pressão nas alturas. Qual o resultado? Aterosclerose, que é o endurecimento, o entupimento das artérias. E isso aumenta de forma exponencial o risco de algo catastrófico acontecer, como um infarto ou um AVC. E aqui vem a mensagem mais dura de todas, que vem direto da ciência. Um músculo do braço, quando a gente para de treinar, ele diminui, ele se recupera. O coração não. O dano ao coração e aos vasos sanguíneos muitas vezes é para sempre. Aquela parede grossa do coração, as placas de gordura nas artérias, isso pode nunca mais voltar ao normal. É uma consequência para o resto da vida. No fim das contas, a reflexão que fica é essa. A busca por um atalho, por um ideal de corpo, pode custar a saúde do único corpo que a gente tem. Será que essa troca vale a pena? É uma pergunta que precisa ser respondida com muita seriedade. É importante lembrar sempre, saúde de verdade a gente constrói com escolhas conscientes, dia após dia, não com atalhos perigosos. Se essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco as coisas, se inscreva aqui no canal para a gente continuar aprendendo junto. E claro, deixe o seu like. Cuide bem do seu corpo, é o único que temos. Até a próxima!